Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Davidson Barbosa. Você está em mais um episódio aqui do Pré-Rico Cast, no canal do Pré-Rico. E hoje eu trouxe uma convidada especial. Trouxe aqui a Eliselma. Ela é psicanalista e analista corporal. É isso mesmo, Eliselma? Isso mesmo, é A isso gente vai aí. falar um pouquinho hoje aqui, né? A gente se conectou através do Instagram e a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre as questões de falta de propósito, as questões do emocional que envolve diretamente as nossas decisões financeiras. A gente vai entrar aqui nessa seara, vai trocar um pouquinho de ideia. A Lição vai contar como é que ela trabalha com seus clientes, como é que ela funciona lá, os seus atendimentos, para a gente entender aqui como que as pessoas se comportam e acabam não tendo aí uma saúde financeira digna. Mas antes eu queria que a Alicelma se apresentasse um pouquinho e aí a gente já entra no nosso conteúdo propriamente dito aqui. Então, pessoal, meu nome é Eliselma, né? Como ele falou, eu estou psicanalista e analista corporal, atendo pessoas que têm muito a ver aí com a área, né, da questão financeira. O emocional está muito ligado a isso. E as pessoas chegam achando que é só emocional, mas elas trazem muito, muito além, coisas muito além, né? Elas chegam sem saber nem quem são, né? É uma tendência que vem aumentando bastante. Eles achavam que tinham problemas emocionais, e agora eles estão descobrindo que têm problemas existenciais, né? Eles não sabem mais quem são, o que estão fazendo aqui, o que está acontecendo. É como se as pessoas caíssem num buraco negro sem fundo, né? E não parassem de cair nunca mais. E Viver-se precisam de numa alguém. Matrix. É verdade. Então, precisa de pessoas assim que estudou aquilo que elas estão precisando para estar ajudando, né? Estendendo a mão para tirar elas desse buraco, né? Seja problemas focais ali, emocionais, sentimentais, comportamentais e também financeiros, né? Que tem tudo a ver. Tem uma obra, Elicelma, do Napoleão Hill, né, que é uma obra bem clássica, que o primeiro aprendizado, né, o primeiro ensinamento lá que ele fala é justamente sobre um propósito bem definido. E quando você fala aí sobre a questão do existencial, é um fator assim importantíssimo, né? Quando a gente trabalha na questão financeira, se você não tiver um propósito definido, você não vai conseguir fracionar aquele propósito em objetivos, em metas, micrometas e ir galgando passo a passo para alcançar. Às vezes as pessoas querem chegar ao milhão, certo? Só que antes de chegar ao milhão, você tem que chegar aos 500 mil. Antes de chegar nos 500, você tem que chegar nos 100. Antes de chegar nos 100, nos 10. Antes de chegar nos 10, nos 1000. Né? E você tem que, eu quero guardar R$ 10 por mês, porque daqui a 10 meses eu vou ter 100, depois eu vou aprender a investir esses 100, vou ter 1000, 10 mil, e aí vou crescendo. Né? Só que as pessoas não sabem nem por que elas querem ter o dinheiro, né? Elas não sabem nem por que elas estão juntando dinheiro. Elas não têm essa noção. Eu pego muitos alunos, né, clientes também, que falta mesmo é propósito, né? Sim. Propósito. E aí, quando se trata do propósito existencial, como é que funciona essa questão? Como é que a gente consegue é, entender qual é o nosso propósito? Como é que você trata isso com as pessoas nesse quesito aí? Então, tem aquele ditado que diz, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? E quando eles chegam para mim, eles já chegam eles já chegam no quesito de nem caminho eu tenho. Não sei nem qual caminho que eu vou, porque eu não enxergo mais caminho nenhum, né? Então, eu trago muito para eles, eu sou cristã, eu trago muito para eles a questão de Deus, né? Ali falo muito sobre isso, e às vezes não é Deus, a palavra Deus, mas é aquilo que a pessoa acredita, né? Quando ele não tem o chão, esse caminho, ele precisa ter algo que dê para ele forças, né? Aonde que ele se apega nesse momento? Então a gente começa por aí. Aonde que você busca essa força?
que é o seu chão? O que é o seu apoio nesse momento? E a gente começa por ali. E depois trago para ela o que ela gosta. Que às vezes tem tanto tempo que ela vive de uma forma mecânica. Eu lembro que tinha um desenho animado antigo, que a pessoa acordava, ela acordava, ia para o trabalho, né? Aparecia no desenho, ela acordando, aí ela escovava o dente, tudo mecânico, escovava o dente, Uhum. entrava no carro, ia para o trabalho, pegava trânsito, aí chegava no trabalho, ela ia lá, batia o ponto, trabalhava, aí era uma indústria, né? Barulhenta o dia todo, aí chegava na hora do almoço, pé, todo mundo ia comer no mesmo horário, todo mundo fazendo a mesma coisa. Aí depois, na hora de voltar para casa, trânsito de novo. E era isso todo dia, repetindo a mesma coisa mecanicamente. E é isso que a gente está vivendo hoje. As pessoas fazem isso todos os dias. E aí você pergunta assim: você acorda por quê? Por que você acorda de manhã? Eu fiz essa pergunta para meu filho ontem, adolescente, né? Tudo para eles não dá certo, tudo é ruim, tudo é negativo, nada tá bom. E aí ele acordou todo amassado, que eu acordo muito cedo todos os dias. Aí ele veio para o consultório que é onde eu tô, que é na minha casa, e ele falou assim: não, ele deitou ali e não falou nada. E com aquela cara de mau humor, eu falei: filho, para que você acorda todo dia? Não sei. Falei: então você precisa saber, É né? verdade. Porque como é que as pessoas começam a adoecer? Elas começam a adoecer quando elas perdem o propósito, elas perdem o sonho. Eu não tenho mais um sonho, eu não tenho mais um objetivo, eu não sei o que que eu quero. E elas vão perdendo, vão perdendo, vão perdendo. E aí, quando elas chegam um dia, o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Não tem mais nada para mim aqui. Enquanto o que na verdade a gente busca todos os dias é o que? Alcançar algo. Mas se eu não vejo esse algo, para que que eu estou aqui então? E aí, quando eu quero alcançar algo, quando eu alcanço esse algo, eu já estou querendo alcançar outro. Então, é sempre assim, isso é normal, é o que tem que ser. Então, eu quero alcançar X. Cheguei no X, não, agora eu quero Y. Não, agora eu quero. E a gente está sempre querendo algo. Por quê? Porque a gente está num processo, né? A palavra de Deus diz assim: eis que te aperfeiçoarei até os dias de Jesus Cristo. Então, nós estamos num processo. Só que tem muitos que parou. O processo está parado. Quando o processo para, eu adoeço. Porque nós não viemos aqui para ser estáveis, parados, não. A gente está evoluindo todo dia. Todo dia eu erro, todo dia eu aprendo, todo dia eu busco, todo dia eu quero mais, todo dia eu quero crescer, eu quero aprender. Então é uma busca contínua, é isso que nos faz, é isso que nos alavanca, é isso que nos faz ir Sim. adiante, né? Então, se eu não tenho esse motivo, esse propósito, então para que que eu acordo? Para que que eu estou aqui? A mesma coisa no financeiro, que você falou, né? Para que que eu guardo dinheiro? Para me pagar Isso. a conta? Eu vou lá, trabalho 30 dias, bato meu ponto, para no fim do mês eu pegar o dinheiro que eu ganhei E acabar com o e dinheiro de pegar novo. tudo para os outros. No Guarda livro nada. naquele livro, eu esqueço sempre o nome, gente. Os Segredos da Mente Milionária. Ele ensina, É, ele fala sobre se pagar, né? Então, você sim, sim. nem dinheiro para se pagar você tem, porque você pega o dinheiro e paga tudo os outros. Então, que motivação você vai ter para continuar trabalhando? Você vai trabalhar, é aquele funcionário que vai lá, bate o ponto, faz o que tem que fazer e vai embora, sem nenhum prazer, sem nada. Ele não quer nem ir trabalhar. Olha, Selma, fala para mim. A gente estava conversando aqui antes. Você falou sobre uma porcentagem de pessoas que chegam para você e não tem esse propósito. Você falou uma porcentagem aqui, eu anotei, mas eu queria que você repetisse, né? Tem pessoas que não chegam, não têm o propósito, tem pessoas que nem sabem o que é. Como é que tá esse número aí que tu falou para mim? Esse percentual eu falei em cima das pessoas que eu atendo, tá? Certo, não, sem problemas. Mas isso Então, aí por é uma exemplo, realidade. Você trabalha atendendo pessoas, tá, é, então, por exemplo, 90% das pessoas que chegam a mim, elas não certo? sabem quem elas são. E só de eu perguntar quem você é, você conhece você? Tem umas pessoas que eu falo assim, do que você gosta? Ela fala, não sei. Como assim? Eu falo assim, que você gosta de fazer? Nada. Mas como você não gosta de fazer nada?
O que que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Claro que você sabe. Você sabe sim. Aí você tem que resgatar, e aí você tem que ir lá na infância da pessoa, porque aqui ela já não sabe mais. Você vai lá na Entendi. infância e você fala para ela assim: você sabe escovar dente? Você lembra quando que você aprendeu a escovar? Aí ela começa, é como se você fosse tirando a venda dos olhos. Você não sabe fazer nada. Não, não sei fazer nada. Tá. Você sabe escovar o dente? Aí ela começa a lembrar de coisas que ela sabe fazer. Que até aquele momento, para ela, não servia para nada. Ela não sabia nada. São crenças. Crenças que vão sendo colocadas na gente, né? Desde lá da infância. Então, tipo, você não vai dar nada, você não serve para nada, né? E vem Então, trazendo. 90% das pessoas não sabem o motivo pelo qual elas estão existindo, é isso? Não sabem, não tem propósito. Entendi. Isso é um problema gigantesco, né? Porque é o seguinte, tem uma pegada do Flávio Augusto aqui, né? Que eu quero trazer para o pessoal. O Flávio Augusto, sabe quem é, né? Sim, Que ele foi a primeira vez que eu consegui interpretar bem quando ele falou isso, né? A diferença de ambição e de ganância, né? Então, quando você é ambicioso, é quando você está querendo promover melhorias na sua vida, na vida das pessoas que você ama, na sua família, no seu bairro. Você vai conseguir abrir empresas, negócios, gerar empregos. Você é ambicioso, você quer crescer, né? E o ganancioso, ele tem algo muito parecido com isso, só que ele vai fazer de todo jeito para conquistar, né? Nem que ele seja fraudando, roubando. A gente está muito hoje essa pegada também, né? O Brasil tem um pouco disso aí da corrupção, né? A pessoa quer alcançar, mas ela quer alcançar de qualquer jeito, subindo nas costas dos outros, né? Mas quando você tem ambição, não tem ganância, você quer a melhoria, né? Tem o jogo do ganha-ganha, né? Você vai promover a melhoria para o seu bairro, você vai, sei lá, abrir uma loja, gerar emprego, você vai receber algo em troca de volta, né? Então, quando você tem um propósito, né? Um exemplo aqui que eu posso falar do canal aqui do Pré-Rico, né? Do Pré-Rico Cash. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve aí, compartilha esse vídeo com mais uma pessoa, deixa um legal. Vou deixar o perfil também da Aliciama aqui para você trocar uma ideia com ela. E o que acontece? Você tem uma ambição, você quer uma melhoria de vida para você, para sua família, você quer se aposentar sem depender exclusivamente do INSS, você quer acumular capital para que aquele capital acumulado te traga um retorno. E aí, esse capital trazendo um retorno vai te gerar mais benefícios, principalmente na melhor idade, né? Quando você vai diminuindo a sua atividade laboral, que é comum, né? Normal nas pessoas. A gente vai envelhecer, é normal. Então, a gente vai ter que diminuir nossa carga horária de trabalho, atividades, e vai ter que entrar dinheiro independente da nossa atividade, da nossa energia. Então, sem propósito, sem ambição, sem querer promover mudanças, sem saber por que você está aqui, vai ser difícil ter uma segunda fonte de renda, querer terminar um treinamento, um curso para poder ser promovido no trabalho. Quando você falou daquela parte mecânica, tem outro autor, que é o Robert Kiyosaki, que pai rico, pai pobre. é o Rico Pai Pobre, ele fala sobre a corrida dos ratos, né? Que você está ali no exercício sem fim. Acorda, trabalha, paga contas, acorda, trabalha, paga contas, acorda, paga contas, e aí passou a vida e acabou. E aí acabou. Para você Exatamente. sair da corrida dos ratos, uma parte daquilo que você ganha, né, que você tem que se pagar primeiro, que é o que acaba se conectando lá no Segredo de Mente Milionária, que você tem que pegar uma parte e fazer que aquele dinheiro comece também a trabalhar para você. Então, é você trabalhando com ambição, com propósito, e o dinheiro ali começando a trabalhar para você. Para que chegue uma hora que aquele capital acumulado que está trabalhando consiga te promover liberdade de escolhas. Exatamente. As pessoas querem atingir a liberdade financeira,
Só que antes da liberdade financeira tem a liberdade de escolha. Quando você vai escolher fazer o que quer, mesmo para continuar ganhando dinheiro ainda, sem ser a liberdade financeira, a liberdade de escolha antes. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre sonhos, Alicelma. Você falou que as pessoas não sonham, né? Não sabe por quê. Por que que a gente para de sonhar? Por que que isso acontece? Como é que a gente faz para reativar os nossos sonhos e aí sim ter propósito para poder trabalhar e conseguir promover mudança, conseguir ganhar dinheiro? Como é que a gente faz isso? Então, primeiro é saber quem você é, né? Então, primeiro eu tenho que descobrir quem eu sou, essa pessoa. Quando eu descubro quem eu sou, é por quê? Porque eu comecei a olhar para mim de novo, eu me descobri. E agora eu tenho que saber, eu não posso só saber quem eu sou e ponto. Não, eu sei quem eu sou, tá? E o que que eu vim fazer aqui? Uhum. Eu tenho que saber o que eu vim fazer aqui. Então, nós temos um porquê estar aqui. A gente não veio aqui para. Eu costumo dizer para. Eu atendo muito mulheres, né? Atendo homens também, mas a maioria é mulheres. Eu costumo dizer para elas assim: você acha que você veio aqui para ter filho, casar e cuidar do filho? Foi para isso? Só isso. Não que isso não seja nobre, mas você acha que só isso tá bom para você? Ou você quer algo mais? A gente da psicanálise, a gente trabalha muito com perguntas, né? Igual Cristo, né? Uhum. A gente não dá resposta, a gente faz pergunta. Pergunta, né? E aí a gente intriga a pessoa, né, com a pergunta, e às vezes é mágico quando eles falam assim: como que eu não pensei nisso antes? E é mágico mesmo, porque a resposta está dentro da gente, não está em outra pessoa, está em mim, né? As perguntas que eu tenho, as respostas estão em mim. Só que eu não pergunto para mim. Eu pergunto para todo mundo, eu brigo com todo mundo, porque eu quero que as pessoas me deem as respostas, mas elas estão em mim, não está no outro. Então, E aí, a solução está dentro da, os nossos sonhos, eles estão guardados tá lá no tudo nosso... guardadinho, tá tudo guardadinho na gente. E a gente fica caçando em outro lugar, né? E aí, nosso cérebro, ele se recusa a, ele não se recusa a dar respostas. Só que para ele responder, você tem que perguntar. Se você não pergunta, ele não responde. Repita essa parte aí que é importante. O nosso cérebro, ele não se recusa A a dar responder. as respostas. Só Ele que a não. gente não sabe nem fazer as perguntas, é isso, né? Exatamente. Então você tem que saber fazer a pergunta. Quais Eu são, costumo. assim, as três perguntas chaves para a gente criar um impacto emocional na gente mesmo e dar um estalo assim e começar a promover mudanças? Então, uma coisa que eu acho bem legal é que as pessoas, às vezes, elas têm duas escolhas, né? Duas opções e elas ficam, eu não sei qual que eu escolho, né? Eu faço Uhum. ou não faço? Eu vou ou eu não vou? Né? E aí eu gosto muito de trazer à luz da palavra, que a Bíblia é o nosso manual, né? E eu falo para ela Certo. assim: ó, por que que você acha que Deus abomina a dúvida? Então, tem duas palavras na Bíblia bem conhecidas que diz assim: ó, que da sua boca seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, essa é a primeira. A segunda é que sejas frio ou quente. O morno vomitar-te-ei. Todas as duas situações, você está onde? Eu estou no mais ou menos, né? Uhum. Estou com dúvida. Eu vou ou não vou? Deus sabe que a gente sofre com isso. A gente sofre com a dúvida. Enquanto eu estou na indecisão, eu vou investir ou eu gasto dinheiro? Isso destrói a gente. Então, ou você faz ou você não faz. Não fica duvidando, não, parado. Enquanto você está duvidando, você está parado. Você está improdutivo. Você não está Improdutividade evoluindo. traz pobreza, né? Exatamente. Então, o que é que eu ensino para eles, né? A questão da pergunta que você fez. Eu falo bem na prática. Falo assim, olha, você vai sentar num lugar na sua casa. Você vai fechar o olho e você vai se imaginar nas duas situações. Então, você vai pensar assim, vou dar o exemplo do investir, né? Daqui Uhum. um ano, se eu estiver investindo, como eu vou estar? Daqui um ano. Você tem potencial dentro da sua mente de se ver daqui um ano se você investir. Aí depois você vai na outra posição. Daqui um ano, se eu não investir, continuar como eu estou,
como eu vou estar? Pronto. Você está servido na bandeja, tem duas respostas. E aí agora, ó, simples. O que você escolhe? Ponto. É o que você falou, é a escolha. Entende? Tem um autor, né, que ele trabalha a questão da aleatoriedade, né? O Nassim Taleb, ele fala também sobre o cisne negro, que é quando a gente não sabe o que vai acontecer, né? Na marca, na essência, a gente nunca vai ter a certeza das nossas decisões. Ah, se eu não investir, vai acontecer. Você tem potencial de entender como você vai estar. Mas o que vai acontecer mesmo, né? A gente nunca vai saber, porque você pode investir, por exemplo, e o seu investimento não trazer a rentabilidade que você imaginava, né? E até Mas então pelo tudo menos bem. você vai, mas pelo Mas, menos você vai ter aquele dinheiro lá. Se você perfeito. não investir, você vai gastar ele. Aí você não fez nada, você não cresceu em nada. Você não cresceu em nada. Mas, assim, a questão da aleatoriedade talvez acelere esse processo de decisão. Você tem que tomar a decisão e pronto. E Tem que tem que tomar a pegar decisão, tem que e tomar. pega e vai. E aí, Então, quando a pessoa está demais nessa dúvida, e ela continua, né? Ah, mas peraí, para qual lado que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Eu desço ou eu subo? Eu faço? Não... Fala, olha só, Deus falou que ia estar com você em qualquer tempo. Então, ele está só assim, desce daí, desce. Mas para qual lado? Qualquer um. O que você for, eu tô com você. Entendeu? Então, não se trata de qual lado, se trata de fazer. Faz. Você tem que se movimentar. Sai daí. Então, o segredo é faça o que tiver que fazer, só faz. Não fica parado. Entra no processo. Se coloque em movimento. E aí tudo vai acontecer. Você só não pode parar. o segredo é o movimento. É o movimento. Enquanto você Então, se movimenta, Deus vai te mostrando. Ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Se ele não fosse, ele não ia saber nunca que lugar era esse. Mas ele se colocou em movimento, e aí Deus foi mostrando, ó, vai ser assim, o lugar é tal, vai acontecer isso, tal, e foi mostrando. Mas ele teve que andar. Primeiro você anda, depois eu te mostro. Na nossa vida é a mesma coisa. Ou você faz, ou você vai ficar parado, sem informação, sem evolução, do jeito que você quer, estável, na ilusória, na ilusão, né? Estabilidade. é, o, Nós o, estamos aqui, né? Doido para sair do concurso público, tem um é, monte de gente querendo entrar. o Flávio Augusto fala que a estabilidade não existe, né? Ele fala Não muito, ele bate muito existe. nesse pé, nessa tecla. Até para o funcionário público mesmo, né? A gente tem um exemplo da Grécia, há pouco tempo, né? Que foram demitidos e teve que cortar salário e tal, enfim, né? São consequências econômicas que inflou tanto o Estado que teve que, né, causar um transtorno maior, principalmente para quem era funcionário público. Então, estar dependente de uma única fonte de renda e tal também não é a questão mais inteligente a se fazer, né? Mas, Eliselma, para a gente chegar na parte final aqui, né, a gente está conversando, já fazer quase meia hora já, assim. Como é que a pessoa se sente depois das melhorias, né? Como é que a pessoa se sente? É, quais são o que, quanto tempo ou quais são as melhorias iniciais que responder essas perguntas, né? Tirar essa dúvida vai acontecer em pouco tempo, médio prazo aí. Então, o que eles relatam é como se eles tivessem um peso, né? Fosse tirado um peso. Alguns falam, ah, como que eu não vi isso antes? Como que eu não fiz isso antes, né? E tem um rapaz, se você quiser, eu te mando depois. Eu pergunto ele se pode, eu acredito que ele vai deixar assim. Ele me mandou um áudio, eu fiz um grupo no WhatsApp, ele estava nesse grupo, e a gente falava muito quem é você e qual é o seu propósito. E eu Uhum. atendi todas as, tinha mais de 100 pessoas no grupo, eu atendi todas individualmente. E eu fazia as mesmas perguntas, quem é você e qual é o seu propósito? A maioria ficava louco. Esse rapaz, ele ficou doido. Ele falou: não, mas se Deus me mandou aqui e ele me deu um propósito, como que eu não sei? Falei: você sabe, você só esqueceu. E aí você tem que perguntar para ele, porque ele falou para você.
E aí ele ficou assim desnorteado, porque ele, não, se eu sei, eu tenho que saber, eu tenho que lembrar agora. Eu falei, agora você não Descobri. vai lembrar. Tem uma vida que você esqueceu disso, que você está trabalhando esquecer isso. E aí demorou 3 dias, ele me ligou, não pude atender, ele mandou um áudio. E no áudio ele explicou tudinho, né? Ele mora ele é brasileiro, mora em Londres. Ele trabalha lá. Ele falou assim: ó, eu estava limpando um salão aqui, e de madrugada, né? Eles trabalham lá, mais de Uhum, madrugada. Ele falou: estava limpando um salão, ouvindo com fone de ouvido, ouvindo uma moça que veio para cá, contando a história dela, né? De quando ela veio para cá, como ela começou a uhum. trabalhar, e de repente, parece que eu entrei num transe, assim, num sonho. E eu comecei a me imaginar no meu salão, os produtos, com riqueza de detalhes, os produtos que eu usava, o cliente que eu atendia, o que que eu falava para ele, e como que eu cuidava dele. E ele falou que foi naquilo ali, foi, e diz ele que como se ele tivesse sonhado mesmo. Quando ele falou assim, quando eu acordei, eu não sabia nem onde que eu estava. E aí ele falou assim, ó, é uma coisa que eu não estou sem entender até agora. Então, quando a gente busca, é o que arde no coração, aquilo que você ama fazer, né? Eu costumo fazer a pergunta assim: o que que você gosta de fazer que você faria por horas e até de graça, sem cobrar? Você gosta tanto de fazer que você faz até de graça. Aí a pessoa, né, ela vai buscar dentro dela, o que que é isso? Às vezes é algo que ela gostava lá na infância que hoje ela não gosta mais. Ela aprendeu a não gostar mais. Então você tem que levar a pessoa lá onde ela perdeu isso. E aí eu dou um tempo para ela, né? Ela tem que procurar isso nela. E eu vou dando dicas, ó, você pode fazer assim, você pode buscar assim. Fala para mim algumas coisas que você gosta. E elas vão trazendo, né? Então Legal, ele né? foi muito legal e eu falei com ele assim: "E o que que você fez depois que você descobriu o seu propósito?" Aí ele pegou, printou a tela do computador e me mostrou e mandou para mim que ele já tinha se inscrito num curso online de cabeleireiro e me mandou 2 fotos, a do print da tela do computador e ele cortando o cabelo de alguém. Já colocou É em isso prática aí, e já. entrou no movimento. É. Poxa, é muito legal, né? A pessoa se descobrir o seu propósito, vai promover uma fonte de renda, você vai, às vezes, trabalhar de graça, mas você vai crescer, vai se profissionalizar, vai gerar valor e vai ganhar mais por isso, né? A Exatamente. ideia que a gente comentou hoje também do ganha-ganha, né? Quando você dá algo em troca, você vai receber algo em troca também, né? E aí a gente vai melhorando, vai conquistando nossos propósitos, vai entendendo melhor a nossa identidade, né? Elisama, tem alguma coisa que você quer falar, algum recado para deixar para o pessoal aí? O pessoal que não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa um legal, comenta esse vídeo para alguém que precisa entender mais como é que funciona. E também fala um pouquinho sobre o teu trabalho, como é que funciona, como é que as pessoas conseguem te achar, como é que, como é que é o processo como um todo, né? Então, hoje eu estou com um grupo no WhatsApp, né, um grupo fechado de atendimento em grupo. Eu faço um encontro com eles toda sexta, 19h30. Atendo individualmente, atendo modalidades diferentes, né? Faço análise corporal, faço a psicanálise mesmo, faço constelação familiar. Então, tem as modalidades diferentes que, na verdade, querem alcançar a mesma coisa, né? O crescimento da pessoa, né? O desenvolver dela, a descoberta dela de si mesma, né? Então, não tem o foco, às vezes os amigos, colegas, né, profissionais, eles falam assim, Selma, qual a técnica que você usa? Eu falo, uso todas. É, Se a pessoa está na minha frente, eu estou tratando, estou cuidando dela, e eu vejo que só a psicanálise não está dando conta, eu vou usar todo o armamento que eu tenho, não vou usar. Eu não vou usar um 38 numa parede concreta, eu vou usar um canhão logo. legal. Então, eu não fico restringindo, né? Tem os atendimentos individuais e o atendimento em grupo, mas eu uso todas as técnicas que eu tenho para que a pessoa saia dali transformada, né? Ela precisa se ver, ela precisa saber descobrir ela de novo,
ela precisa saber que ela tem crenças. O primeiro passo é a consciência, né? Se a pessoa se conscientizar que ela tem uma crença, no nosso caso aqui, que a gente está falando de finanças, ela tem crenças, da onde surgiu essas crenças, né? 80% dos nossos problemas na fase adulta veio da infância, Perfeito. desde lá, né? Então tá tudo lá, né? Quando nossa mãe, nossa família, né, foi escassa, não é porque eles quiseram, é porque eles era a situação daquela época. Só que eu aprendi escassez, e aí eu trago isso para minha fase adulta. Então, eu estava conversando com uma colega de trabalho essa semana, questão de comer carne, a gente almoçando junto, e eu vi que ela deixou a carninha para o final. Uhum. Eu falei assim, André, você vai repetir? Aí ela falou assim, não, é porque lá na minha casa era assim, a gente sempre comia o mais gostoso por último. O que é É isso? verdade. Uma crença de escassez. Os nossos pais ensinavam o quê? Deixa a carne que se você for repetir, só tem essa, não tem mais, né? Eu passei É. por isso, Eu muitas também pessoas passei por passaram, isso, é. né? Isso é quando tinha carne, né? Porque Perfeito. tinha o dia que não tinha. É, Então, são crenças, são coisas que para a gente, isso é bobeira. É bobeira, mas traz isso para agora. Então, às vezes, você tem condição de se pagar, mas você não se paga, porque você é escasso. Não, não posso me pagar, não posso me dar o direito a tomar um sorvete, a fazer um passeio com a minha família. Não posso, porque vai gastar dinheiro, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que comprar não sei o quê, e aí eu fico mecânico. deixa. Eu vou deixar o perfil aqui no Instagram e as pessoas conseguem entrar em contato por você lá, não é isso? Sim, Consegue, com tá? Você certeza. faz o primeiro contato por lá e as pessoas vão te procurando lá, né? Sim. Beleza. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recado? Não, quero só agradecer pelo convite, muito legal. Agradecer você por se colocar à disposição aí para estar ajudando pessoas, para estar quebrando esse paradigma, né, da nossa comunidade, da cultura que a gente tem, né, relacionada a dinheiro, essa crença de escassez que o brasileiro tem, né? Perfeito. E eu me incluo nisso, né? Sou brasileira também, né? É, Então, é, você pode dizer também seus números aí de quantos porcentos escassos não, então, a tem? maioria das pessoas que chegam, na verdade, elas. É isso aí mesmo, são crenças ligadas muito mais à escassez, né, que a gente passou na infância, né? Mas eu vejo também muitas pessoas com crença, com muito medo de perder o dinheiro, né? Com uma questão de medo. É impressionante, as pessoas elas não investem porque vai perder o dinheiro. Só que quando ela não investe, ela fez um esforço enorme para guardar, para poupar, e ela está deixando em casa, está deixando na gaveta, deixando na poupança, ela está perdendo mesmo sem fazer nada. Porque existe um negócio lá chamado inflação, né, que tem que aprofundar um pouquinho mais para entender como é que funciona, mas que cada dia que passa o dinheiro vale menos. Se você não colocar ele no mínimo para tentar vencer a inflação, você está perdendo dinheiro da mesma forma, mesmo sem fazer nada, mesmo sem investir, né? Então, É, colocar isso na cabeça das pessoas para que elas percam medo de investir, porque ela está perdendo tudo de jeito, é bem desafiador, né? Mas a gente está nessa eu pegada. acho, eu acho que as pessoas tinham que trocar a crença de que vida, tempo é dinheiro. Na verdade, o tempo não é dinheiro, o tempo é vida, né? Então, tudo está relacionado a tempo mesmo. Tudo, tudo, a vida, o dinheiro, tudo está relacionado a tempo. Então, se você começa investindo hoje, precisa de um tempo para ele crescer, né? Se você Correto. não dá esse tempo, eu investi hoje, amanhã eu quero tirar. Você vai tirar a mesma Não, coisa ou menos, com certeza. Aí não vai dar né? certo, não. Tem que Então, esperar. está tudo relacionado ao tempo. Mas é porque eu não posso no meu caso, eu não posso me tratar agora porque eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que fazer. Sim, a sua vida está se indo, está esvaindo. A É sua verdade. saúde está esvaindo. Você está se acabando. E aí? Tem inclusive,
uma história que eu falo, conto sempre para as pessoas que eu atendo, que é uma médica, ela fez uma pesquisa com pacientes terminais, Certo. sem possibilidade de vida mais, né? Final de vida, de várias idades, crianças, idosos, né? E ela fez uma pesquisa o seguinte, ela fez uma pergunta e ela triou as respostas que mais eram parecidas. E foram 4. Então ela falou assim: a pergunta era: o que você gostaria de ter feito durante a sua vida que você não fez? E ela foi perguntando um por um, um por um. Então, as Uhum. 4 respostas encontradas foi: a primeira, eu gostaria de ter sido mais eu do que quem as pessoas queriam que eu fosse. Essa é um soco, né? Um soco na É, cara. Tipo, você não sabe quem você é, mas fica você sabe quem as pessoas querem que você seja, verdade. né? Aí a segunda foi: eu gostaria de ter trabalhado menos e ficado mais com a minha família. Essa vai Aí, para nós da CLT. é verdade. A terceira foi: eu gostaria de ter expressado mais os meus sentimentos. O que que é isso? Quando eu brigo com alguém, eu nunca falo para ele o que que eu estou sentindo. Eu falo o que ele fez para mim. Então, você foi grosso, você foi estúpido, você falou isso, você não podia ter feito. Mas que tal se eu falar assim? Quando você falou isso, você me feriu. Eu tô ferida, tô chateada, tô magoada, eu tô muito Eu, machucada. Então, se eu falo para o outro o que eu sinto, eu estou falando o que eu entendo. Se eu falo do outro, eu não sei o que está dentro dele, que propriedade eu tenho para falar, né? E ele vai me ouvir quando eu falar de mim. Quando eu falar dele, ele se fecha, igual uma ostra. sim. E olha lá se ele não atacar. É, e E qual a é a última, outra? e a última resposta foi: eu gostaria de ter sido mais feliz. Se ele tivesse feito as 3 primeiras, ele alcançava a quarta. É verdade. Então é muito simples, né? E que fica essa meditação. Se você morresse hoje, qual dessas respostas você daria? O que você queria ter feito durante sua vida que você não fez? É Então, para a verdade. gente pensar. Tá bom, Maricelma, eu também agradeço mesmo pela sua disponibilidade de tempo, né? A gente conseguiu arrumar um espaço na nossa agenda aqui para se conectar. Agradeço mesmo de coração aí. Fico à disposição também para a gente montar alguma coisa junto aí no teu perfil, no teu canal, nos teus Ah, alunos, eu quero muito. tá bom? E o pessoal que está aqui, compartilha esse vídeo com mais uma pessoa, né? Não deixa de deixar o seu like, se inscreve. Muitas pessoas passam pelo canal, não são inscritos, se inscreve porque a gente tem conteúdo toda semana e a gente se vê no próximo episódio aqui do Pré-Rico Cast. Valeu, pessoal, um abraço. Um abraço, obrigada.